Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Maus, vilões, monstros, a encarnação simbólica do mal que há séculos alimenta a literatura e depois os desenhos animados, independentemente das culturas, parece estar a desaparecer das histórias para crianças. Olá, Eduardo, boa tarde. Porquê? Porquê que os vilões estão a desaparecer das histórias para crianças? Olá, Judite, porque nós entramos numa deriva muito moralista em relação aos personagens, aos enredos e essas coisas, e esquecemos que as crianças precisam desses personagens para conseguirem dar um nome, um rosto, enfim, toda uma história àquilo que elas vão observando todos os dias, quer na relação com os amigos, quer na relação entre as pessoas crescidas, e portanto eu tenho medo que de repente nós, peço desculpa, estejamos de facto a perder este tipo de referências. As histórias não precisam de ser como as histórias tradicionais eram, não é? Que eram muito cruéis e que havia sempre um lobo que comia uma avózinha e depois tinha que se abrir a barriga ao lobo para tirar a avózinha viva, de preferência. Eduardo, etc. nós sobrevivemos. Claro que sim. E quando a mãe do Bambi morreu também. Bom, e quer coisa mais violenta, não é? Sim, super violenta. Então não é, uma pessoa chorava, mas chorava a sério, porque inevitavelmente configurava qualquer coisa que nos poderia também acontecer e que de modo algum nós ousávamos sequer imaginar. Mas isso não nos permitia entrar naquele mundo em que as crianças entram talvez cada vez mais tarde, que é um mundo em que há dor através da perda. Sim. Judite, eu não sei se entram cada vez mais tarde. Em relação à perda, sem dúvida absolutamente nenhuma, e que privilégio que isso é. Mas em relação ao mal, propriamente, às maldades, às coisas que uma pessoa às vezes não entende, mas sente que existem, aquilo que são aquelas relações dificílimas, que em muitas circunstâncias não deixam de existir nas famílias e que fazem com que as pessoas tão depressa pareçam íntimas, indispensáveis, mas às vezes se tornem agrestes e deixem de falar e às vezes digam coisas que não devem no meio de uma fúria. As crianças precisam deste tipo de enredos e destes maus assumidos por uma razão simples. É porque quando os maus são aquele mau que é mau profissional, digamos assim, e que nos faz ter até um ódiozinho de estimação por aquele mau, e estarmos a torcer para que ele não vença e, de preferência, por mais que não assumamos, esperemos que lhe aconteça alguma coisa má, de forma a que ele pense no que anda a fazer. Isto faz com que o mal fique ali acantonado numa personagem ou num enredo e não saia dali. Quando é assim, é muito mais razoável e funciona um bocadinho como as vacinas. É assim um bocadinho. Quanto mais nós vamos lidando com este mal acantonado, mais vamos ficando com uma certa inoculação em relação às maldades e vamos reagindo a isso. E, portanto, às vezes, eu tenho a sensação de que nós entramos em histórias que são demasiado moralistas, muito positivas e tudo mais, e que perdem de vista aquilo que é a dinâmica própria das crianças e as respostas que elas precisam de ir às histórias encontrar para que, de repente, os medos, as coisas que não percebem, ou às vezes as coisas que elas veem e não conseguem perceber tão bem, precisem de ter ali todo um nome para que depois mais facilmente aprendam a lidar com elas.
Aquilo que nós temos assistido também, e é aliás um movimento internacional e que tem, digamos, radica nos Estados Unidos no seu início e depois espalha-se pelo mundo inteiro, é esta teoria um pouco woke das histórias que... para crianças ou não, mas neste caso estamos a falar para crianças, em que é preciso haver um enquadramento inicial ou os livros são mesmo adaptados para que não se fale de determinadas situações que possam melindrar de alguma forma as crianças. Isso não é uma super proteção? Não no sentido positivo, uma super proteção no sentido... França. Ainda bem que nós não estamos de microfone aberto e eu posso dizer as coisas sem censura. Sempre. Claro, eu acho que é uma perfeita patetice. E sabe porquê que é uma perfeita patetice? Porque, todavia, as maldades continuam a existir, porque as dores continuam a existir, porque as coisas que, de alguma forma, magoam muitas crianças, pelo menos em algum momento, continuam a existir. E nós criamos esta coisa muito ingênua, bondosa, sem dúvida, mas demasiado ingênua, de imaginar que se nós não lhes falarmos de coisas más, elas nem sequer tomam contacto com a sua existência, como se no fundo vivessem num universo mais azul bebê ou cor-de-rosa bebê e tudo fosse uma paz celestial. Ora, a vida não é assim, a vida das famílias, a vida das crianças não é assim. Há sempre um colega meio tolo que decide chocar com elas, há um professor que está num dia muito mau e que de repente faz 30 por uma linha, às vezes há uma avó que devia ser como aquelas que deviam fazer tarte de maçã e outras coisas do género, e às vezes não são tão avós quanto deviam. Há tantas coisas, tantas, na vida das crianças que não são bem como esses adultos imaginam, que nós, ao estarmos a poupá-las a esse tipo de conteúdos, na verdade estamos a fragilizá-las, porque volto-lhe a dizer... Os maus continuam aí, não é? Os maus continuam aí e depois não têm um rosto, não têm um nome. E, portanto, e não há uma preparação, não é? É uma espécie de uma preparação suave. Sim, portanto, quando eles chocam de frente com isso, ficam com a criança nos braços sem perceberem muito bem como é que se há de fazer. E por isso é que nas histórias os maus de preferência perdem e perdem depois assim de uma luta assanhada, uma coisa como deve ser, que não é assim tão boazinha, mas é como se no fundo nós disséssemos, por outras palavras, por maior que seja o mal, nós com jeito, às vezes com o auxílio dos nossos amigos, seja com quem for, nós vamos-nos a ele e feitas as contas, no final ganhamos. Que sorte! Afinal, somos menos frágeis do que alguns imaginam. No fundo, todos crescemos com vilões e são vilões que podemos odiar, felizmente. Primeiro temer e depois odiar. Claro. A parte mais chata dos vilões, Judite, é que quando nós crescemos percebemos que alguns são da nossa família e isso não vem nas histórias. E como isso dói. Mas também nas histórias e nos contos de fadas, a mãe é madrasta e às vezes é má. E até isso se aprende, não é? Veja a história do Pequeno Pulgar, que não é uma história de encantar, é uma história onde há ali uma iminência de abandono permanente, ou algumas histórias destas que estão nas canções tradicionais que nós ainda cantamos aos nossos filhos e cujo conteúdo às vezes nos passa e não são conteúdos tão amigáveis quanto essas pessoas que imaginam as histórias infantis numa versão século XXI são levadas a supor. Ora, ficamos hoje por aqui. Vamos ler histórias de vilões aos nossos filhos este fim de semana e voltamos na segunda-feira com mais um, porque sim, não é resposta, com mais um tema. Ouça-nos sempre em podcast e também escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, bom fim de semana, um grande abraço e até segunda. Um grande abraço para si e até segunda, Judite. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.